noite, amigos. Mais uma noite juntos, uma oportunidade de unirmos as nossas energias, nos fortalecer, com muito carinho, muita gratidão ao Dr. Anselmo, toda a sua equipe, e através do nosso pensamento, abrindo a porta dos nossos lares, para que a caravana socorrista de Mãe Maria possa adentrar e, através de uma ponte de luz, até a sala de passes do União Espírita Luz Divina, fazendo a limpeza fluídica dos nossos pensamentos, das nossas palavras, que ficam impregnadas no ambiente. Convidando aqueles amigos espirituais que nos nossos lares se encontram, para lá chegarem, serem acolhidos com muito carinho e respeito. Então, que essa grande família, unida agora na nossa prece inicial, com a música que a Beatriz vai fazer para nós. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, ao Dr. Anselmo, toda a equipe espiritual que nos acompanham. Gratidão, muita gratidão pela oportunidade. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira ao giló, dessa vida cumprida só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderão-se na vida à custa de aventuras. Descansei e joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Vendo com muito carinho nosso amigo Aloísio, que vai bater papo com a gente de um assunto que para algumas pessoas é intrigante.
mas a conversa vai ser muito esclarecedora. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Luz Divina. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pela acolhida. Um abraço para todos e todas. Muito boa noite. Com alegria que a gente volta aqui para compartilhar no ensinamento espírita. Hoje eu vou falar sobre motivos de resignação, que é uma lição que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Eu vou compartilhar a tela aqui. E, por favor, só me deem um retorno se vocês conseguem visualizar. Bom, esse tema, motivos de resignação, gente, ele tem a ver com uma das bem-aventuranças. Ele está dentro do capítulo de uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí a gente traz a primeira questão para a reflexão nossa. Seriam essas bem-aventuranças que foram trazidas por Jesus, a primeira mensagem, na verdade, que ele traz para o povo, né? Simbolizando ali os apóstolos, toda a humanidade. Então, Jesus fala para os apóstolos, mas, na verdade, ele está se dirigindo a todos nós, a toda a humanidade encarnada na Terra, né? Seriam as bem-aventuranças recompensas que nós teremos no céu, e aí a gente colocou o céu entre aspas, porque a ideia de céu varia muito de pessoa para pessoa, de religião para religião, né? Se vivemos na Terra de acordo com os ensinamentos de Jesus, claro que não. A recompensa, na verdade, é consequência daquilo que a gente faz, né? A gente não deve ver a recompensa como algo que a gente faz esperando receber em troca. Não. A recompensa, ela está dentro da lei de causa e efeito. A gente age e a nossa ação traz consequências, né? E isso pode se dar, inclusive, já na Terra. A ideia que o Espiritismo nos traz de céu é exatamente um estado de espírito. Estado esse que, embora seja algo que exija muito de nós, nós podemos apresentar um estado desse já aqui na Terra, ainda na existência terrena, ok? Bom, vamos caminhando. Então, as bem-aventuranças, né? Se a gente pensar no motivo de resignação dentro da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, né? Jesus nos trouxe o processo evolutivo. Quando ele apresenta para nós as bem-aventuranças, ele está apresentando todo o processo evolutivo da alma, né? Ele está falando também da lei de causa e efeito. Por quê? Porque ele formula as mais consoladoras recompensas, né? Para todo aquele que age, existe uma consequência, né? Existe uma recompensa. É a lei de causa e efeito que está presente aí, dentro de um processo evolutivo. Então, todas as nossas ações e consequências são resultado do livre-arbítrio que a gente faz, da nossa vontade, né, em relação às leis naturais, as leis que Deus criou, que nos regem, tanto nós encarnados quanto os desencarnados. Também as bem-aventuranças nos trazem a ideia da pluralidade das existências. Então, a gente, apreciando o pensamento de Jesus nas bem-aventuranças, à luz dos princípios espíritas, a gente percebe que ele está se referindo às muitas existências que o espírito tem dentro de um processo evolutivo. E também está se referindo às possibilidades que o espírito tem nos mundos que ele habita como estações apropriadas ao seu progresso, né? Bem, vamos caminhando aqui. Então, a gente tem aí nesse quadro tanto Allan Kardec quanto os espíritos examinando diversos aspectos que envolvem as aflições, as dores, os sofrimentos da alma humana, do espírito encarnado, né? A gente destacou aí os motivos de resignação, que é o nosso objeto de estudo, de reflexão de hoje. Então, não só Kardec e os espíritos examinam esses aspectos, como eles também chamam a nossa atenção para aquelas atitudes incorretas que nós temos diante das aflições humanas. E Kardec, especificamente nessa lição, Motivos de Resignação, ele aponta para nós, né, por que nós devemos ter motivos para nos resignar. E ele apresenta esses motivos, os principais motivos de resignação do Espiritismo, ok? Vamos para o próximo. Então, os aflitos, porque eles serão consolados, dentro dessa lição da resignação. Essa bem-aventurança, ela traz duas ideias importantes. A da compensação, quer dizer, você fazendo
tem um resultado positivo esse seu fazer, essa sua ação. E a resignação diante do sofrimento, quer dizer, você compreender que tem coisas que não dependem de você, que você não pode mudar. Então, aceitar de uma maneira que você aceite de maneira ativa, que você faça a sua parte, continue fazendo, para evitar, diminuir, se possível, o sofrimento ou até mesmo eliminá-lo, né? Então, resignar-se significa você se submeter à vontade de Deus, né? A gente vai falar um pouco melhor disso. E suportar também pacientemente, quer dizer, aguentar, né, com paciência todos os sofrimentos, porque a gente está num mundo de provas e expiações, não é mesmo? Vamos para o próximo aqui. Mas vamos nos perguntar aqui, nesse momento, por que eu devo ser resignado ante as dores, os sofrimentos e as aflições da vida? Por que será? Né? Porque essa é a recomendação de Kardec e dos espíritos, que nós sejamos resignados. Mas por que a gente deve ser? Então, vamos observar aqui, numa passagem que tem no Livro dos Espíritos, né? O que eles falam a respeito da questão, vamos passar aqui, a respeito das vicissitudes da vida, das dores, dos sofrimentos, das aflições, de um modo geral, né? Opa. Aqui. Então, é a questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec pergunta. E eles respondem. A resposta é um pouco longa, mas a gente destacou o que nos interessa para a nossa reflexão. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O objetivo é a gente progredir. A gente reencarna para isso. A gente encarna, né? Entra em contato com a matéria para isso. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A gente destacou aí em vermelho. Nisso, então vejam, aqui o contexto de expiação aqui, dentro dessa resposta, mostra para a gente que ela significa, a expiação, todas as dificuldades, as aflições, as vicissitudes da vida. É nisso que está a expiação da gente. Então, todos nós que estamos habitando temporariamente a Terra, que é um mundo de provas e expiações, uma estação apropriada ao nosso adiantamento moral e intelectual, nosso progresso, todos nós temos uma parcela de aflições, digamos assim, né, que fazem parte da nossa existência corporal, né, da existência terrena, do fato de nós estarmos encarnados. Não tem como a gente escapar disso, né? Um outro aspecto também que vale a pena a gente lembrar, além da questão das vicissitudes da vida, é que antes da gente encarnar, quando a gente está no mundo espiritual, né, quando o espírito está lá no mundo espiritual se preparando para voltar, ele escolhe as provas, o gênero de provas que ele vai enfrentar quando ele encarnar, para que ele possa progredir, porque o objetivo é ele progredir. Então, a gente destacou aqui uma passagem dos Espíritos que dizem assim, a questão 259 do Livro dos Espíritos, o Espírito sabe o gênero de lutas que terá que enfrentar. Então, quando ele escolhe as provas, né, que ele precisa para progredir, ele sabe o gênero de lutas que ele vai ter que enfrentar, pois ele mesmo escolheu este caminho. Foi fruto da escolha dele. Sabe, portanto, a natureza das dificuldades, das aflições que ele vai encontrar, mas ele desconhece o que o aguarda. Quais são os acontecimentos que o aguardam? Ele não sabe, ele sabe o geral, o contexto geral. As circunstâncias dependem do quê? Dependem do gênero de lutas, de provas que ele escolheu. E essas circunstâncias, ele não tem controle sobre elas. Por quê? Porque são as ações que ele vai praticar ou não, dependendo do livre-arbítrio dele, dependendo da vontade dele. Conforme o meio em que ele está situado, que ele encarnou, as circunstâncias é que vão fazer com que ele caminhe mais adiante no caminho do bem ou se desvie para o caminho do mal, ou fique estagnado por conta da falta de vontade, do livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio que ele faz, né? Então, é importante considerar também a escolha das provas. Vamos lá. Então, a gente tem aqui nessa ilustração, né? Quando o espírito está no mundo espiritual, ele faz a escolha das provas.
ele analisa com mais clareza, porque ele está fora da matéria, ele tem uma percepção mais ampliada, enfim, ele escolhe as provas que ele sabe que, enfrentando essas provas, ele vai avançar mais rapidamente. Mas quando ele encarna, né, quando ele está em contato com a matéria, quando ele está no mundo corpóreo, ele precisa vivenciar essas provas, ele precisa viver essas provas que ele escolheu. E aí é um grande desafio para todos nós, porque algumas dessas provas, para alguns espíritos, até muitas dessas provas, vêm acompanhadas de dor, de sofrimento, de aflição, né? Que configura para ele aquela ideia de que ele está espiando e não passando por uma aprovação. E muitas vezes pode ser apenas uma aprovação, não uma expiação, né? Muito bem, vamos caminhando aqui. Próximo. Então, vejam o que diz Allan Kardec, no comentário que ele faz, uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, 964. Todas as nossas ações, a gente destacou, estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação, aí faltou a letra A, uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, devemos nos queixar somente de nós mesmos, que nos fizemos desta forma os autores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, vejam aí que nós somos espíritos criados por Deus, espíritos imortais, e que nós somos regidos por leis perfeitas, sábias e justas. E as leis que regem a vida do espírito são as leis naturais, as que regem o mundo material, o mundo físico, e especialmente para nós, que mais nos interessa, são as leis morais, que regem o mundo moral, a vida moral do espírito. Então, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há uma ação nossa que não tenha consequência, né, diante das leis. Por mais livre que a gente é livre para agir, mas essa nossa liberdade está condicionada a nós cumprirmos com as leis de Deus, né? Para a gente ilustrar aqui, vejam, a gente comparar a lei humana com a lei divina, né? Então, a lei humana, por exemplo, nós temos uma regra aí que é respeitar o limite de velocidade. Para essa regra, nós podemos respeitar ou não respeitar essa regra, ok? Bom, não respeitando essa regra, aí nós vamos ter o quê? A ocorrência da infração. Nós vamos cometer uma infração em relação à regra estabelecida na sociedade, né? No caso do trânsito aí, mas para que essa infração, para que seja gerada uma ocorrência dessa infração, é preciso que haja um agente de trânsito. No caso aí, um policial, um agente de trânsito, pode ser um radar, por exemplo, né? Que vai imprimir uma consequência legal que vai se efetivar. Um agente, né, que vai ou fazer a ocorrência da infração, ou o radar que vai registrar, né, você vai ter uma consequência legal disso. Essa é a lei humana, em linhas muito gerais aqui, que funciona dessa forma, né? Agora, se a gente comparar com a lei divina, usando a mesma regra, o limite da velocidade, você pode ou não respeitar essa regra, né? Muito bem. Quando você respeita, e mesmo quando não respeita, a consequência é natural e direta. E você não precisa de radar, você não precisa de guarda, ninguém precisa ver, você não precisa de testemunha, não precisa de ninguém para registrar o erro que você cometeu, o descumprimento da lei, a ação que você praticou, não. Porque tudo isso está na tua consciência. Então, a consequência é natural e direta. Pode não ser instantânea, e nem sempre ela é instantânea. Mas o fato é que, quando você age, né, em relação às leis divinas, o teu comportamento adotado dá causa a determinadas consequências. Consequências que podem ser diretas, imediatas, ou consequências que podem ser verificadas em outras existências. Consequências que podem gerar outras consequências. Então, quando você resgata, né, como a gente fala, quando você repara um erro do passado, uma ação mal praticada no passado, não é uma reparação direta em relação àquilo. Por exemplo, igual a lei do talião, você usou uma faca para ferir, você vai ser ferido pela faca. Não é assim que funciona. Mas que aquela consequência, aquela ação
foi gerando uma consequência e outra consequência e outra, um conjunto de efeitos, de consequências. Até que, num determinado momento, você repara tudo isso que você fez. Né? Aquele problema aquela consequência é resultado daquele problema que começou lá atrás, que foi gerado lá atrás. Bom, o fato é que encarnados, nós todos, espíritos encarnados que estamos, né, na Terra, nessa existência passageira, mesmo quando a gente está encarnado e respeitando as leis naturais, a gente não está isento das dores e aflições deste mundo. Isso é interessante a gente observar. Então, aquela pessoa que procura cumprir com as suas obrigações, que procura agir de maneira adequada, que procura fazer o bem, ou seja, que cumpre com as leis de Deus, mesmo essa pessoa está sujeita às dores e aflições. Por quê? Porque essas dores e aflições são consequências da gente estar encarnado. Fazem parte da nossa existência terrena. Elas são inevitáveis, não tem o que você fazer. Por exemplo, o envelhecer, adoecer, morrer, um assalto, por exemplo, desastre natural, uma tragédia, né? Isso são coisas inevitáveis. Né? O fato de você estar encarnado está no kit, está no pacote da sua encarnação. Você está num mundo de provas e expiações, tem aflições, você está sujeito, como qualquer outro espírito encarnado. Mas o fato é que existem dores, né? Há dores que nós podemos evitar. Sim ou não? Há dores que nós podemos evitar, há sofrimento que a gente pode evitar. E há dores que são evitáveis e que nós suportamos, embora elas sejam evitáveis, a gente fica suportando, mas elas podem ser modificadas. Podem ou não podem? Então, há dores evitáveis que suportamos, mas podem ser modificadas? Sim. O que nos diz a lição, motivos de resignação, que Kardec nos fala é exatamente isso. A maior parte do sofrimento, nós mesmos é que geramos para nós. Então, eles podem ser evitados. Esses sofrimentos, essas aflições, essas dores, a maior parte deles. Uma pequena parcela, uma certa parcela, é de sofrimento inevitável, mas a grande parte não, a gente pode evitar. E por que a gente não evita? Né? A gente pode evitar, mas por que a gente não evita? E elas são consequência das nossas ações. Né? Então, por exemplo, aquele casamento que não dá certo, aquele casamento ruim, que a pessoa vai suportando. E o interessante é que a gente vive numa cultura que valoriza o sofrimento, enaltece o sofrimento. E vê aquela pessoa que sofre dessa forma, né, suportando o sofrimento, como um verdadeiro triunfo, como alguém meritório, né, alguém que mereceu suportar tudo isso, como se fosse um prêmio. E, na verdade, pode estar havendo um grande equívoco aí, porque o sofrimento que é evitável, a gente pode modificar. Né? Então, um casamento ruim pode ser modificado, isso porque depende da ação das pessoas, né? Depende da iniciativa da pessoa, dela ser ativa, dela fazer a parte dela. Né? Por exemplo, uma amizade falsa, né? Você não precisa sofrer e suportar esse sofrimento por quanto tempo, às vezes, para manter uma amizade que é falsa. Né? Isso não quer dizer que você vai transformar aquele amigo num inimigo, não quer dizer isso, mas que você não precisa sofrer desnecessariamente. É preciso pensar nisso. Né? Aquela situação de emprego que você fica sufocado pelo seu chefe, né? Que você se sente pressionado, enfim, você também suporta, mas fica naquela insatisfação e é algo que você pode evitar. Então, é importante nós refletirmos sobre isso, né? Esse sofrimento, esse tipo de conduta, de comportamento, ele gera sofrimentos recorrentes. Esse tipo de comportamento diante do sofrimento, né? Algumas pessoas têm essa predisposição para estabelecer relação com pessoas ou em relação ao mundo, né? Vínculos que podem fazer com que ela sofra. Né? Ela às vezes não percebe que isso está acontecendo na vida dela. É importante a gente observar. Então, nós podemos abrandar ou aumentar o sofrimento, como a gente acabou de ver, né? Porque boa parte deles a gente é que causa, né? Eles podem ser evitados. E isso depende do quê? Da nossa maneira de encarar a existência terrena.
É muito importante a gente observar a perspectiva pela qual a gente vive a nossa vida, a existência terrena, né? Qual é a expectativa que a gente tem? O sofrimento gera muitas vezes também expectativas na nossa vida, né? E as expectativas também que a gente tem fazem com que a gente busque coisas, muitas vezes, de maneira equivocada, né? As coisas da terra. E acaba isso gerando sofrimento para nós. Então a gente precisa dar a devida importância às coisas terrenas, o valor que elas realmente têm. Não mais do que isso, nem menos, né? Se a gente dá muita importância, a gente se apega, e esse apego gera sofrimento. Se a gente não dá a devida importância também, a gente também sofre pela privação, porque a gente não se empenha, não luta para conquistar, para buscar, para fazer o bom uso, o uso devido, para merecer fazer uso. Então é importante a gente analisar como que nós estamos, qual é a importância que nós estamos dando às coisas da vida, porque esse aspecto pode ser causa de muito sofrimento na nossa vida, de muita aflição, né? Quando a gente se apega, principalmente o apego. Outro aspecto importante na nossa maneira de encarar a existência terrena é a moderação em relação aos desejos. A gente deseja as coisas, mas a gente tem que ter moderação nisso, né? Quando a gente deseja demais, a gente sofre, né? A gente se aflige. Tem gente que não dorme, não almoça, não come, enfim, né? Uma série de situações que vão causando problemas na vida da pessoa, vão fazendo ela sentir dor, fazendo ela sofrer, né? Então a gente tem que se contentar com a posição social, na nossa vida social, né? Não invejar, é no sentido aqui de você não invejar o outro, né? De você não ser ganancioso, ser ambicioso, mas não ser ganancioso, né? É você não ter ciúme, né? Então é você se contentar nesse sentido, é você reconhecer, né, a posição que você tem, os vínculos que você estabelece, as relações que você tem, o seu papel na sociedade, sabendo que você pode prosperar, que você pode melhorar, que você pode ampliar esses vínculos, sem dúvida, mas sempre com a moderação necessária, para que você evite sofrimento, minimize o sofrimento, a aflição e a dor. E resignar-se ante as adversidades e decepções. Vamos falar dela agora. A ideia espírita de resignação, né? É você submeter-se à vontade de Deus. Mas como assim? Porque dá a impressão aqui que submeter-se à vontade de Deus é negar a sua vontade. É você ser passivo. E não é isso que a gente está querendo dizer. Não é essa a ideia espírita de resignação. Submeter-se à vontade de Deus. Aliás, o que é a vontade de Deus? Senão que as suas leis sejam cumpridas. Porque a vontade de Deus é que todos nós, criaturas de Deus, possamos entrar em harmonia, nos integrarmos às suas leis. Nos integrarmos com Deus através do cumprimento das suas leis. Essa é a vontade de Deus. Então, submeter-se à vontade de Deus é isso. É entender que tem coisas que a gente tem que aceitar, né? E a gente não tem como mudar. E a gente tem que procurar se ajustar, se adequar. Submeter-se à vontade de Deus é cumprir com as leis de Deus. É fazer tudo o que tiver ao seu alcance, né? É cumprir com essas leis de maneira alegre, né? De maneira consciente, de maneira responsável, buscando conhecer as leis de Deus. Submeter-se à vontade de Deus é nesse sentido que o Espiritismo nos traz a ideia de resignação. A pessoa resignada é aquela que aceita, que faz a parte dela, porque é uma atitude ativa, como a gente está vendo aí, e consciente. É a aceitação natural diante da adversidade, da realidade, para vencer essa realidade, essa adversidade. Então, é uma aceitação, mas não passiva, é uma aceitação ativa, consciente. Então, a pessoa busca compreender o porquê daquela situação, por que está causando sofrimento, qual é a postura dela diante desse sofrimento, qual é a atitude que ela deve ter, não se revoltar, né? Não blasfemar contra Deus, o não aceitar só agrava o sofrimento, só aumenta o sofrimento. Quando a pessoa não aceita, né? Quando a gente não aceita, a gente só aumenta o sofrimento, a dor
e a aflição. Então a gente tem que aprender a aceitar, especialmente aquilo que a gente não pode mudar, mas de maneira ativa, fazendo o melhor de nós, né? Buscando viver as provas que a gente escolheu, porque foi a gente que escolheu, e aceitar essas provas, né? Então a gente escolheu e a gente tem que aceitar quando a gente encarna. Então viver essas provas é isso, né? Sem reclamação, com alegria, confiando em Deus, porque embora você haja dessa forma, você tem consciência de que você não vai deixar de sofrer, você vai continuar sofrendo, porque, como nós falamos, uma parcela desse sofrimento, dessa aflição, faz parte da terra, de você estar no mundo de provas e expiações. Então, mesmo a atitude de resignação, ela não evita o sofrimento, ela sendo mesmo ativa e consciente, não evita, né? E aí tem uma frase também do Evangelho segundo o Espiritismo, a resignação, que é do Espírito Lázaro, a resignação, ele fala, é o consentimento do coração, né? É o sentimento, né? Que é aquela aceitação do sentimento que já passou pela razão, na obediência, já passou pelo consentimento da razão, né? Então, o indivíduo, o espírito encarnado, ele aceita, né? Por quê? Porque ele sabe que tem coisas que não dependem apenas dele, estão acima da condição dele, do poder dele, da força dele, né? Mas aquilo que está ao alcance dele, ele se resigna, ele aceita, ele se submete às leis de Deus, porque ele sabe que Deus tudo faz para o bem da criatura, que Deus, né, sempre vai querer o nosso melhor, mesmo quando um mal nos acontece, na verdade, para Deus é um bem, né? Porque está nos corrigindo, nos mostrando para voltarmos para o caminho do bem, para revermos o nosso rumo das coisas. E para finalizar, essa mudança de postura diante do mundo, né, é justamente nós aprendermos a viver a prova que nós escolhemos e aceitamos com alegria, com resignação, com confiança em Deus. Dessa forma nós vamos vencendo a nós mesmos, superando as paixões humanas, vencendo o orgulho, o egoísmo, né? Todas as tendências inferiores nós vamos sublimando, porque nós vamos encontrando, na doutrina espírita especialmente, com a crença na vida futura, né? Encontrando força que nós continuemos a nossa caminhada, confiantes, apesar das adversidades da vida, das vicissitudes, das dificuldades, das aflições, nós vamos continuar caminhando, porque sabemos para onde estamos indo. Sabemos que estamos aqui de passagem, que somos espíritos imortais. Então, nós temos que viver como espíritos que somos, imortais, que estamos temporariamente neste mundo, e que aqui tudo passa. Mesmo as coisas boas que a gente vivencia aqui na Terra, elas passam também. Mas nós podemos levar isso na nossa memória, no nosso coração, né? Levar isso para a nossa eternidade. Então, nós temos que aprender a viver com alegria, aceitando, resignados, confiando em Deus, né? Todas as dificuldades da vida fazem parte da nossa existência. Então, viva as provas escolhidas da melhor forma possível. É o recado que a gente deixa aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o horário, para ver se eu não extrapolei. Nós vamos fazer o seguinte, Aloysio, nós vamos fazer um intervalo agora com a Bia para a gente, e a gente retoma a conversa em seguida. Bom? Bia, é com você. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar.
Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Aloysio, se você quiser completar um comentário, essa música nos pede calma, mas muitos de nós, mesmo tendo conhecimento teórico, quando estamos passando pela dificuldade, vem a pergunta: por que eu não posso saber o porquê de tudo isso? Tem algumas pessoas aqui que com certeza estão pensando nisso. Você quer fazer algum comentário? Então, é uma boa pergunta essa, que todos nós nos fazemos, todos nós nos fazemos. A gente pede, a gente quer ter calma, paciência, a gente quer ter as virtudes, mas não é algo que se dá, que Deus concede. É algo que a gente conquista, é fruto de uma construção. Então, eu penso que calma, paciência e todas as outras qualidades morais, a gente constrói e não sozinho, a gente constrói na relação com o outro. Como que eu vou ser calmo sozinho? É fácil. Eu preciso do outro para que na relação com o outro é a pedra de toque da minha calma. Ele que vai me mostrar que se realmente eu conseguir entender o que é calma, né? Se realmente eu sou calmo em determinadas situações, é na relação com o outro. Então Deus é tão bom que nos permite e nos capacitou para vivermos em sociedade, né? Ele nos capacitou com qualidades e com capacidades. A comunicação é uma delas, o diálogo, para que nós aprendamos a nos relacionar em sociedade, né? Porque o outro, quem é? Se não alguém diferente de mim. Então, é com o diferente de mim, que pensa diferente, que sente diferente, que eu vou aprender as coisas, né? Que eu vou aprender a respeitar, que eu vou aprender a ter calma, paciência e vai por aí. Você no início colocou a questão de que antes de reencarnar a gente pede aquele esboço maior. E aí, quando a gente chega aqui, esse planejamento maior está estabelecido e eu tenho liberdade na rotina. Acrescenta alguma coisa nesse sentido, por favor. A gente escolhe, se a gente estudar lá no Livro dos Espíritos, a escolha das provas, a gente vai encontrar bastante informação interessante, orientação que Kardec e os Espíritos nos trazem a respeito da escolha das provas, do gênero de provas. A escolha das provas é mais uma das leis que regem o espírito. É uma lei de Deus, a lei da escolha das provas. Então, se a gente tem um mínimo conhecimento, a gente não conhece direito a escolha das provas como lei, a gente vai ter dificuldades para entender por que a gente tem que encarar determinadas situações na Terra, por que determinadas circunstâncias geram problemas para nós, enfim. Então, o gênero de provas é algo geral. O que você traça quando está no mundo espiritual para executar aqui. E quando a gente está no mundo espiritual, as percepções, as sensações, as faculdades intelectuais e morais estão mais ampliadas. Claro que depende do grau de evolução de cada espírito, mas de um modo geral é isso. Quando a gente encarna, essas faculdades, elas sofrem a limitação do corpo, que impõe essa limitação, do corpo físico. Então, a gente tem as provas, o gênero de provas, e pelo gênero de provas, a gente se situa numa posição na sociedade.
pelo gênero de provas que a gente escolheu. Esse gênero de provas predispõe a gente a determinados riscos, a determinadas situações que podem fazer com que a gente venha a falhar, a não cumprir a prova. E a gente está ciente disso. E é justamente nessas circunstâncias, porque a gente não prevê as circunstâncias, a gente prevê o gênero de provas, as provas pelas quais a gente vai passar. Mas as provas vêm junto com elas os detalhes, as ações do dia a dia. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou tentar exemplificar. Eu tenho uma prova no campo do trabalho. Olha, a minha profissão, eu já escolhi, ela vai ser na área de saúde. Ou talvez seja como enfermeiro, como auxiliar de limpeza, é na área de saúde. Meu gênero de provas. Então, esse gênero de provas vem junto com ele as circunstâncias, os riscos de eu me contaminar no ambiente hospitalar, por exemplo, de eu morrer por conta disso. Eu já sei que existe esse risco, mas eu não sei se eu vou sucumbir ou não. Vai depender das minhas ações. Essas ações estão condicionadas ao meu livre-arbítrio e à minha vontade. Não só minha, não só meu livre-arbítrio, ao livre-arbítrio do outro, porque eu posso, vamos ver a pandemia, eu posso tomar a decisão de usar máscara, mas o outro não. Porque as circunstâncias eu não tenho controle. Justamente por quê? Porque não envolve só o meu livre-arbítrio, envolve do outro também. Então, essas coisas, essas ações, né, eu não tenho como garantir, como me assegurar delas. Elas são consequência do gênero de provas. Não sei se eu fui claro, se ajudou. É uma reflexão bastante ampla. Nosso horário agora completo. Gratidão, amigo, pela explanação, pela energia. E nós estamos chegando agora no nosso horário de fazer aquelas nossas vibrações, todo mundo com a sua lista, com os nomes, emanando aquele pensamento de harmonia, de fortalecimento, porque nesse ensinamento de hoje, nós sabemos que quando reencarnamos, não estamos sozinhos. Temos uma equipe espiritual que nos dá a retaguarda no plano espiritual e todos aqueles que vieram no mundo físico para compartilhar a caminhada conosco, né? Lembrando agora da equipe amorosa que vai fluidificar as águas, a nossa vibração amorosa para os espíritos abortados, que eles aceitem o perdão e se preparem para uma nova caminhada terrena. Vamos envolver agora a nossa querida Beatriz, que vai fazer a música de encerramento, e nós, durante a música, nos envolvendo com a equipe amorosa do Dr. Anselmo e a caravana socorrista de Maria. Com você, querida. Apagaram tudo,
encontrou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é o circo, o amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Que essa energia amorosa chegue até todos os lares, visualizando uma linda cascata de luz sobre nossas cabeças, higienizando e harmonizando todos os centros de força. Um sentimento de gratidão, deixamos que essa luz curativa emane de nós a todos que se aproximarem, não importa se do plano físico ou espiritual, para que sejamos trabalhadores do Cristo em todas as situações, envolvendo a todos vocês com muito carinho, gratidão e num abraço amoroso e fortalecedor ao Dr. Anselmo e toda a sua equipe. Muito carinho a todos, que a Beatriz e o Aloísio se sintam envolvidos por essa energia e alegria por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizado. Gratidão, amigos. Até a semana que vem. Um abraço para todos e todas. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos, bom final de semana.